E nós? A gente se preocupa em melhorar a nossa performance? Ou a gente quer já ter o resultado? Demoramos para tomar uma decisão. Quando a gente decide, o que a gente já quer? O resultado. Já quer colher o fruto. Não treina, não se capacita, não se melhora, não se desenvolve, não se conhece. É como se viesse a ideia e a ideia fosse o suficiente para conseguir o que a gente quer. E não é assim. Quando a gente planta alguma coisa, no outro dia a gente já está colhendo o que plantou? Não. E antes mesmo de plantar, a gente precisa preparar a terra. E a gente planta, e a gente tem que ficar cuidando. Tem coisas que vai depender do nosso cuidado, tem coisas que não vai depender da gente. E aí, depois de um tempo, é que a gente vai conseguir colher o fruto daquilo que a gente plantou. Isso se chama processo. Cada um precisa viver o seu processo para conseguir chegar no objetivo que deseja. Ninguém vai poder viver o meu processo. Ninguém vai poder viver o processo da Silvia, da Ana, do Manuel. Cada um tem que viver o seu. E tirar os melhores aprendizados desse processo para que lá na frente, né, possa ser, não precise passar de novo pela mesma prova. Porque uma vez aprendido, a gente já sabe como faz. E aí vão ter novos desafios e novos aprendizados. Mas a lição que não foi feita hoje, vai voltar. Até que se aprenda o que se precisa aprender. Então, a alta performance começa com mudanças simples, que são de graça e estão à disposição. Só depende de você. Não precisa mudar. Eu sempre digo que quando a gente fala em mudança ou desenvolvimento, a maioria das pessoas pensa que precisa virar a vida do avesso, que precisa se transformar como um todo. E não é assim. Pequenas mudanças que nós fazemos, muitas vezes são o suficiente para mudar os nossos resultados. Às vezes acordar 5 minutos mais cedo faz com que a gente não precise sair de casa tão correndo e que a gente consiga ter um dia um pouco menos estressante. São pequenas mudanças que vão fazer com que a gente tenha resultados diferentes. E só depende de cada um. A mudança que vocês querem, a mudança que eu quero, parte de mim. E depois, né, a ação. Só que a gente terceiriza. A gente coloca, né, pro outro. É o outro que precisa mudar, é o outro que precisa fazer, a culpa é do outro, nunca é minha. Se eu não estou feliz é porque o outro não me faz feliz. É porque o outro não fez aquilo que eu pedi. Porque ele nem adivinhou aquilo que eu estava pensando. Quantas vezes, né, a gente cria uma expectativa que o outro faça alguma coisa que a gente quer, mas a gente não fala para ele. Alguém já passou por isso? Só eu. Direto. Porque a gente... Por quê? Por que a gente tem dificuldade de falar? Muitas vezes porque é óbvio, né? Mas o óbvio também precisa ser dito. Porque o que é óbvio para mim não é óbvio para outra pessoa. Aquilo que eu estou pensando, só eu tenho acesso. E o outro só vai saber se eu falar. Se eu ficasse aqui na frente de vocês em silêncio, vocês iam saber o que eu estava
querendo comunicar para vocês? Mas é óbvio. É tão óbvio tudo isso que eu estou falando. Só que se eu não falo, não tem como saber. O óbvio só é óbvio para olhos bem treinados. E a gente ainda não tem esse treino todo. E isso serve não só no trabalho, isso serve para dentro de casa também. Uhum. Então a alta performance é uma decisão. É a gente que decide. Como a gente quer viver, com quem a gente quer viver. E se a gente não está satisfeito, também é uma decisão. Não é culpa de quem está do nosso lado, não é culpa do nosso chefe, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos. É uma decisão nossa, porque nós toleramos o que toleramos. E a gente só tem aquilo que a gente tolera. Porque se a gente não tolera, a gente vai fazer de tudo para mudar. Enquanto a gente tolera, mesmo que não esteja muito confortável assim, mas tá bom, a gente vai levando. E vai levando na cabeça, né?